Paz seja contigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Ele livra os piedosos, mas mantém os injustos para o castigo no dia do juízo. No 10 ele está falando sobre esses injustos. Daqui até o último versículo que eu falei, eles estão falando sobre o injusto. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Aqui ele está dizendo sobre a gente blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age através da vida dos outros. Então, quando você está dizendo que aquela pessoa não está falando em nome de Deus, você também está blasfemando contra o Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, você, no seu ser, às vezes vai ter dúvida. Mas é melhor que você venha na Bíblia saber mais sobre o assunto e que você não fique comunicando com o próximo aí e falando mal dessas pessoas, não. Aqui está dizendo assim: ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Nem eles não proferem. Agora, nós seres humanos quer proferir. No versículo 12 ele está dizendo: esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Então aqui Deus está dizendo que eles são seres irracionais. Eles agem assim, eles não são, eles agem assim. São guiados pelo instinto, nasce para ser capturado e morto, falando mal do que eles não sabem nem conhecem. As pessoas falam, elas não procuram nem saber da verdade por aqui. Elas não vêm para a Bíblia para saber, elas não fazem um estudo baseado naquilo que elas querem saber. Naquilo que elas acham que está errado, elas não fazem um estudo para saber. Aí elas simplesmente julgam, criticam e falam. Aí ele está dizendo aqui que elas recebem injustiça como pagamento por aquela injustiça que elas estão pagando. Então, quer dizer, você está falando mal do que está acontecendo, você não sabe sobre aquele assunto, principalmente das coisas concernentes ao reino, das autoridades, mas você fala. Não sabe o que está acontecendo, não estudou sobre aquilo, não entende sobre o assunto, mas fala. E aqui ele está falando mais sobre as coisas celestiais, tá? Espirituais. E aí ele fala: encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Libertinagem relacionada à sensualidade. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Quer dizer, eles mentem, fazem orgias em plena luz do dia. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstante e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Então aqui ele está dizendo que ele é piedoso e com aqueles justos que passam por provação. Mas os injustos, eles estão ali reservados para o dia do juízo. E ele falou quem são os injustos. Todas essas pessoas que eu falei aqui são os injustos. Os que praticam maldade, ato sexual, não só em plena luz do dia, mas que são ilícito. Toda relação sexual que não é com marido e mulher é ilícita. Toda é considerado como ilícito. Não é ilícito quando você está com seu esposo. E tudo na ordem e decência, né? Então, em nome de Jesus aqui, Pedro está dizendo sobre quem pratica injustiça e sobre quem tem coração inconstante, enganando as almas, exercitando na avareza. Então, em nome de Jesus, está aqui nos evangelhos, gente, como devem ser os discípulos de Jesus, como devem ser os pregadores do evangelho, como devem ser aqueles que falam do amor de Deus. Está escrito.
O que você precisa, se você tem dúvida, não concorda, vá para a Bíblia. Vai saber na Bíblia sobre o assunto que você tem desejo de saber. Mas não fique por aí falando, não. A língua é um órgão colocado no nosso corpo que incendeia um grande bosque. Porque com ela você abençoa quem é a imagem e semelhança do Senhor e também amaldiçoa. Então não use a sua língua para sair por aí falando de qualquer coisa que você não sabe. É melhor que você pesquise sobre o assunto e entenda um pouco melhor, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus. Já tem vídeo gravado aí no perfil, corra lá e assista.